Trilhas da Democracia de hoje dá continuidade à sequência de entrevistas com convidados e sobre temas da Latinoamérica. Hoje, o entrevistado é um salvadorenho brasileiro chamado Alexander Aguiar Antunes, que é jornalista com doutorado em ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco e coordenador da Articulação Centro-Americanista, o Istmo, mobilização sociopolítica, catalisadora e organizadora de debates e lutas centro-americanas. Me acompanhando nessa entrevista, o jornalista chileno Franco Lopes. Alexander, seja bem-vindo ao Trilhas da Democracia, é um prazer recebê-lo nesse espaço de debates, discussões sobre democracia e direitos humanos. Eu te perguntaria de início, Alexander, sobre aquilo que representa, né, ou pelo menos faz aparecer, né, uma nova liderança surgida em El Salvador, inclusive citado, né, pelo presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, pelos filhos de Jair Bolsonaro, que é o presidente eleito em 2019, o presidente Nayib Bukele, que aparece como uma pessoa jovial, usando um boné de beisebol virado do lado contrário, né? Usa bastante as redes sociais, ou seja, aparece como uma figura jovial, pretende passar essa ideia de uma figura jovial e que vem assumindo, né, despontando na política salvadorenha, centro-americana, como uma figura que cada vez mais ocupa espaços de poder, né? Ele hoje não apenas domina o executivo nacional, mas depois das eleições legislativas domina também o poder legislativo e avança sobre o poder judiciário. E, ao mesmo tempo, acaba de aprovar, né, conseguir aprovar o reconhecimento do Bitcoin como sendo também uma moeda corrente nacional. Eu te pediria, então, Alexander, que apresentasse ao público brasileiro, né, quem é e o que representa esse presidente da República de El Salvador. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado, Franco, audiência do Trilha da Democracia. Grande prazer. Obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente debater, conversar sobre temas centro-americanos. Também quero agradecer aí a professora Ângela Amaral, da Universidade Federal de Pernambuco, com quem a gente tem um diálogo já há bastante tempo sobre temas centro-americanos, que fez essa ponte, né, para a gente poder conversar aqui no Trilha da Democracia sobre essa região do sistema mundo, que tanta polêmica, tantos temas candentes mobiliza, desde as famosas pechas de crise, de convulsão social constante, até violências políticas, físicas, que marcam, né, assim como as questões migratórias, talvez os temas mais pertinentes, ou pelo menos mais mediatizados, que atravessam a nosso conhecimento sobre a região centro-americana, especialmente no Brasil, né, que é um país da grande região latino-americana que muito pouco diálogo, né, muito pouco acesso aos debates da América Central em específico possui, né, de forma geral, tanto na mídia ou mesmo na academia, né, na universidade, dito de forma ampla. Então, é uma grande oportunidade também como membro da articulação centro-americanista o Istmo, esse processo de debates e organizações de luta sociopolítica sobre a América Central, que nós temos mobilizado, construído, conduzido desde já uns 8 anos. Então, é sempre um grande prazer poder fazer diálogo com os espaços variados em que
deem essa oportunidade para a gente conhecer e discutir temas centro-americanos, e que, em especial, talvez, Marco, pensando nessa tua pergunta, nesse período histórico, né, vamos chamar assim, mais recente, né, na verdade, talvez não histórico, período mais, um recorte mais contemporâneo, propriamente dito, as questões sobre democracia, justamente, né, ou sobre a ausência dela, têm voltado ao debate e essa caracterização da realidade centro-americana em suas diferentes modalidades e dimensões com bastante força, né? Inclusive, e aí pegando diretamente a tua pergunta, inclusive ou especialmente pelo chamado fenômeno Bukele, né? O atual presidente de El Salvador, país, el pulgarcito de América, não? Como a chamado uma poetisa chilena, justamente, aqui em referência ao nosso companheiro Franco, que acompanha esse diálogo, essa entrevista, em algum momento caracterizou o país dessa forma, literariamente, pela grande, digamos, novidade que tem representado Bukele, Nayib Bukele, em termos da forma de realizar a política, não só na América Central, mas talvez na América Latina toda de forma geral. Então, começar por essa pergunta traz necessariamente aí, eu acho que os eixos mais mediatizados também desse fenômeno, que são essas relações, justamente essa crítica da democracia e também do populismo, né? O Nayib Bukele, em El Salvador, ele se converte numa figura política que traz ou retraz ao debate, né, a grande agenda dos debates políticos latino-americanos, a questão do populismo, que nunca nos deixou, né? Está sempre um tema presente no debate da concepção de política latino-americana. Mas, para falar sobre ele, Marco, eu vou dar um pequeno contexto, assim, falar sobre o Nayib, de quem é a figura, né, e de como ele chega a se tornar o presidente de El Salvador. Está no segundo ano, né, nesse ano de 2021, seu mandato, então se tornou o presidente salvadorenho que assume, né, o presidente pandêmico, né, que vem enfrentando as questões da pandemia em El Salvador, mas ele chega ao cargo presidencial ainda antes da declaração da pandemia, em 2019, e a partir de um processo político que vem de uma trajetória dentro da esquerda centro-americana e especialmente da esquerda salvadorenha, né? O Nayib Bukele, ele hoje é o presidente de El Salvador, mas ele foi também prefeito da capital salvadorenha, São Salvador. E nesse período, anteriormente, ele era filiado ao FMLN, a Farabundo Martí Liberación Nacional, que é uma força política da esquerda salvadorenha, hoje em aberta decadência, podemos dizer assim, especialmente depois das eleições proporcionais, das eleições parlamentares do início desse ano, de fevereiro de 2021, se tomarmos como referência o número de votos, né, a queda do número de representantes na Assembleia Legislativa de El Salvador, mas foi o partido, antigo grupo guerrilheiro, né, foi uma força político-militar durante os anos 80 em El Salvador, que se converteu em partido político durante os acordos de paz, transformou-se em partido político institucional nos acordos de paz salvadorenhos em 92, e 10 anos, um pouco mais, né, em 2009, elege pela primeira vez um presidente da República. Então, El Salvador
antes do Nayib Bukele, na presidência da República, teve 2 mandatos consecutivos do FMLN, 2009 com Maurício Funes e depois, na seguinte eleição, com Sánchez Serén, que foi um dos comandantes guerrilheiros, né, quando o FMLN era um grupo político-militar. Nesse processo em que o Nayib se aproxima ao FMLN e se torna o prefeito da capital salvadorenha, todo esse fenômeno de reorganização das lógicas políticas, não só em El Salvador, não só em América Central, mas talvez em toda a América Latina, né, que está associado a uma concepção, a um entendimento maior do fenômeno progressista em geral, né, e todo um processo políticos latino-americanos que nós temos vivido desde o início dos anos 2000, com suas matizes e diferenças, leva a um rompimento do Nayib com o FMLN de uma forma bastante complexa, bastante drástica até, né? E o Nayib consegue, então, na eleição presidencial, vencer as eleições recentes, as últimas eleições salvadorenhas, com um número de votos assim acachapante, né? Que realmente deixou o FMLN bastante, poderíamos dizer, humilhado eleitoralmente, a partir da força da vitória eleitoral do Nayib. Foi um número muito maior, agora não tenho esse percentual de memória, mas foi um número de votos muito maior que o FMLN, através de um novo partido, o Nuevas Ideias. Então, Alexander, com isso ele rompeu a alternância que existia entre a Farabudo Martí e a Arena, né? Quer dizer, ele consegue romper com a polarização existente na política salvadorenha desde os acordos de paz, né? Quais foram os mecanismos encontrados por ele, pelo Bukele, para fazer essa superação, digamos assim, entre esses 2 polos da política salvadorenha? Aí é que o Nayib se torna, né, a partir disso, esse fenômeno, né, que a gente estava se referindo, passa a ser associado a esse adjetivo, não só pela sua expressiva votação, mas também por ter estabelecido uma espécie de hegemonia na concepção na política salvadorenha. A América Central, de forma geral, ela está marcada, enquanto região, como eu dizia no início, essa região de crises, de convulsão social constante. Então, as polarizações, né, as chamadas polarizações, são sempre bastante presentes nos jogos eleitorais, que se estabelecem como a democracia procedimental, pelo menos desde os acordos de paz dos anos 90, mas também numa forma, né, de conduzir, de entender a vida social diária, bastante marcada por esses impulsos de violência, que são representativos da realidade cotidiana que se estabeleceu na região, né, desde antes das guerras civis. Nós estamos falando de uma região que viveu, pelo menos de forma assim, em grandes marcos, 30 anos de guerras civis em quase todos os países que conformam a região, né, que é esse istmo centro-americano, né, esse conceito geográfico de uma faixa de terra que une 2 massas continentais e que, no caso centro-americano, é uma marca distintiva da sua característica até identitária, porque essa condição geográfica marcou e marca a ingerência, né, e a tornar-se alvo de invasões e ingerências externas mesmo, historicamente, por seu acesso a 2 oceanos, né? Ele é justamente uma condição geográfica que permite a travessia fácil entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico, e isso significa uma disputa geopolítica pelo controle comercial interoceânico histórica, né? de séculos realmente. Haja vista, aí nós temos o Canal do Panamá,
não à toa situado exatamente ali onde é o ponto mais estreito desse istmo. Então, essa cultura de violência, que recorrentemente aparece também como uma marca identitária centro-americana, se manifesta, de certa forma, mesmo no estabelecimento das democracias procedimentais, no pós-guerra, e o Bukele, no caso salvadorenho, ele se torna essa marca que tu mencionas, Marco, de quebrar essa polarização, de tentar romper com essa cultura política de violência, por trazer todo um novo discurso, uma nova forma de interagir com eleitores, especialmente, que é alvo de grandes críticas, né? O Nayib, em El Salvador, ele é chamado de presidente millennium, por fazer um uso bastante, não apenas bastante frequente, mas quase ser o eixo mesmo de comunicação governamental através de redes sociais, né? No ano passado, um exemplo dessa relação dele aí com a tecnopolítica, se quisermos, né, que trazer a operação da política para o nível da interação das ferramentas digitais, além dos comunicados todos por Twitter, né, que é esse alvo de críticas. Ele é um presidente que governa por Twitter. Talvez não seja mera coincidência com casos mais nacionais que conhecemos também. Foi na Assembleia das Nações Unidas, no ano passado, o primeiro ato do Bukele ao fazer o discurso na Assembleia, ou 2019, talvez, foi fazer uma selfie, né? Subiu a área ali de discurso presidencial e fez uma selfie. Então, ficou essa marca dessa diferença, mas que, apesar de representar, por esse conjunto de razões e outras, esse rompimento dessa polarização entre Arena e FMLN, de certa forma, ele também carrega várias críticas sobre não apenas plataformas de uso de comunicação governamental, mas uma pecha também de autoritarismo, né? E por isso, como a gente falava em algum momento, esse retorno aí da ideia do populismo, né, na figura dele, especialmente na América Central, porque houve nesse seu, agora 2 anos de governo, vários episódios em que ele agiu com formas não ortodoxas, para usar eufemismo, né, de se relacionar com os poderes de Estado, né, especialmente o 9F, né, que ficou chamado de 9F, o 9 de fevereiro de 2020, no ano passado, em que ele, numa forma de pressão à Assembleia Legislativa, que era ainda a Assembleia anterior, que foi eleita agora esse ano, é uma Assembleia de maioria buquelista, mas no ano passado, fevereiro, ainda não, a Assembleia estava travando uma proposta do Executivo para obter recursos para o chamado Plano de Controle Territorial, que é um grande processo, plano de governo para combater as pandilhas, ou o crime organizado, né, as maras, que são um fenômeno também bastante característico da América Central. Então, ele vai com as Forças Armadas para dentro da Assembleia Legislativa, né? Então, ele primeiro cria toda uma estrutura ao redor do prédio da Assembleia, faz um discurso inflamadíssimo, né, e com tons ameaçantes ali de fora da Assembleia, e logo depois entra dentro do parlamento com essa mesma postura. Então, isso foi criticadíssimo, né, e com certeza é um exemplo marcante desse fenômeno Bukele, que representa um paradoxo da política centro-americana hoje, de, ao mesmo tempo, ter uma popularidade altíssima, né, porque não são apenas... A expressão eleitoral dele foi alta na sua eleição, mas ele manteve altos índices de popularidade ao longo desses 2 anos. E, ao mesmo tempo, ter essas posturas millennium, e que, no mínimo, roçam com o autoritarismo ao provocar, de certa forma, né, deixar oriçados os outros poderes da República. Então, esse é um pouco do fenômeno Nayib Bukele,
que é uma grande personalidade hoje da política centro-americana, certamente. Então, Alexandre, ao mesmo tempo que ele representa, pelo menos formalmente, a figura da nova política, né, na prática, ele coloca, ele faz uso do modo de operação tradicional daqueles governantes que limitam os espaços democráticos e até os espaços tipicamente liberais de separação dos poderes, né? O fato mais recente, depois de ter conseguido uma maioria, uma larga maioria na Assembleia Legislativa, ter retirado todos os membros do Ministério Público do Estado e do Tribunal Constitucional. Queria complementar aqui sobre o Naíbe, que esse Naíbe, na verdade, houve um rompimento entre ele e a FMLN, né? Ele não era um político de quadros da FMLN, tampouco foi Maurício Funes, o primeiro presidente pela frente, né? O Maurício Funes era um jornalista reconhecido, de larga trajetória na América Central, que, através da FMLN, se torna presidente. Então, o único quadro da Frente Farabundo Martí, histórico, né, que foi comandante guerrilheiro durante os anos 80, que chega à presidência da República, foi Sánchez Serén, né, que antecedeu o Bukele. O rompimento se dá, na verdade, houve uma expulsão do Naíbe, né? O Farabundo Martí teve houve um conflito grande entre essa figura muito proativa e que talvez se exceda, né? Que é a grande crítica que ele recebe hoje como presidente, enquanto postura e visões políticas, mas que também, eu acho que é necessário mencionar, tem a ver com a concepção de projeto político, com a compreensão da política de forma geral do FMLN El Salvador, que vem recebendo há bastante tempo também, enquanto sigla, enquanto força política, muitas críticas pela postura dos seus liderados, das suas lideranças, né, que se tornaram bastante burocratizadas, né, que não renovaram quadros, que carregaram uma visão de projeto de sociedade que não dialogava, em muitas situações, com as necessidades e realidades das populações locais salvadorenhas, e isso talvez seja um fenômeno que atravesse vários países, vários estados, nações, latino-americanos em geral, não só centro-americanos. Eu acho que é importante ressalvar a necessidade de se pensar também uma crítica ao progressismo como essa grande orientação que as esquerdas partidárias, institucionais assumiram a partir dos anos 2000 na América Latina, onde fenômenos como o FMLN e a FSLN, os sandinistas na Nicarágua, também, de certa forma, estão inseridos aí sim nesse período histórico, né? Nessa virada progressista, como alguns analistas chamam, a partir dos anos 2000, em que as esquerdas institucionais partidárias assumem vários governos na região, e El Salvador está dentro disso. Naíbe Bukele, apesar de todas as críticas que possamos merecidamente fazer à sua postura enquanto líder e talvez a sua visão de mundo, né, que reflete na forma de realizar a política, também está associado a algumas visões retrógradas ou, ao mínimo, não renovadas de lideranças de forças políticas tradicionais da esquerda centro-americana, como a Farabundo Martí. Isso não significa que o projeto Naíbe, ou que o buquelismo, né, já existe esse termo para se referir a essa forma de fazer política em El Salvador, seja o horizonte, mas eu acho que nos provoca a pensar como alguém que aparentemente tenha um roçar com autoritarismo ou um desrespeito às regras da democracia liberal tenha tanta aprovação, né? Porque estamos falando de aprovações de mais de 80% de desempenho de governo e, inclusive, de expressão na sua eleição. Então, acho que as questões
que muitas vezes deixam de se colocar na análise dessas críticas mais visíveis sobre a política da América Central hoje, ou da América Latina em geral, também devem pensar como essas lideranças chegam a altos índices de aprovação e desempenho eleitoral dessa forma, né? Que eu acho que a esquerda, em geral, muitas vezes deixa de se colocar essa questão. Recentemente, o Naíbe também, agora, muito recentemente mesmo, mês de julho, eu acho, aprovou, com essa configuração, onde ele agora tem uma ampla maioria na Assembleia Legislativa de El Salvador, uma lei que duplica o número de militares, né? O contingente militar salvadorenho, que está na casa dos 20 mil, passará a ser, agora, se aplicada essa lei, a ser mais de 40 mil no contingente militar salvadorenho. Isso claro, é um número, em número absoluto, comparado com o Brasil, é pouco, mas é um número muito expressivo, pensando que estamos duplicando, né, o número de contingente das Forças Armadas de um país muito pequeno, né, e que tem a ver com o que eu dizia antes, todo esse clima de insegurança e de cultura de violência que vigora na América Central, onde as Forças Armadas são bastante presentes na segurança pública, né, nos últimos anos elas têm sido recorrentemente utilizadas por governo de direita e de esquerda em El Salvador, desde Flores ao Saca, a Sánchez Serén, as Forças Armadas sempre estiveram cada vez mais presentes, e agora com o Naíbe novamente, né? Então, eu acho que é um outro traço importante a se destacar dessa crítica que normalmente se faz, e aí sim merecidamente, a essa ideia de super, hiper, mega mão dura, né, com relação aos conflitos sociais, que na América Central são muito marcados por essa relação das maras, das pandilhas, que é todo um debate, talvez, à parte, né, sobre uma característica centro-americana que se pode fazer. Alexandre, eu acho que Franco Lopes tem uma pergunta a ser feita. Por favor, Franco. Obrigado, Marco. Alexander, eu queria te perguntar, quando a gente pensa em América Central, pensa num lugar sumamente castigado e também sumamente esquecido. Em algum momento da história recente da América Central, inclusive, alguns países foram usados como cobaia de doenças sexuais. Obama, em algum momento, pediu desculpas. O problema da violência, você já mencionou 3 vezes, das maras e outras gangues que se procriam, que se fortalecem nos Estados Unidos e que voltam, digamos, como se o problema fosse justamente de Centroamérica. E, finalmente, decorrente também dessa violência, a migração que não tem o mesmo tratamento que a migração venezuelana, por exemplo. Eu queria te perguntar justamente sobre isso, sobre o que está acontecendo hoje com a migração de grande parte dos países de Centroamérica, que acaba sendo esquecida e que não tem o mesmo tratamento ou a consideração que outras migrações, e que também é produto um pouco dessa violência extrema que se vive produto das gangues. A América Central, eu acho que tem essa diferença da ideia, do que se entende por migração em outros países da América Latina, e talvez especialmente no Brasil, em função da sua própria história, da sua própria configuração enquanto região, né? Como a gente dizia no início, a gente desconhece muito da América Central nesse país, no Brasil, né, em particular, e aí é um debate muito conhecido de como o Brasil, em geral, se relaciona com temas latino-americanos até hoje, de certa forma, de costas, né, a essas realidades gerais latino-americanas, mas a América Central ela entra nesse vazio para todo o conjunto da América Latina, né, de certa forma. Mesmo os outros países da América do Sul também tratam a América Central com essa forma, com essa compreensão de exoticidade, de excentricidade, de algo distante, né? E aí eu acho que é por isso a importância de espaços como o Trilha da Democracia trazer esses debates,
porque além de termos, como a gente mencionou anteriormente aqui na nossa conversa, essa característica de ser istmo e de, portanto, ter um lugar, ser merecedor de análises particulares, né, por essa, no mínimo, por esse entendimento geopolítico, porque a região, eu costumo dizer que ela tem esse paradoxo no nome, né, ele é a América Central, mas é a periferia do sistema mundo, né, a periferia mais central do sistema mundo, porque, de novo, paradoxalmente, acaba tendo uma função no processo de acumulação de capital do sistema mundo muito particular, em função desse lugar istmico, dessa condição istmica, né, da passagem interoceânica e outros processos de acumulação histórica. Então, a questão da migração, Franco, eu acho que estou dando esse contexto todo porque eu acho que ela se relaciona com essa ideia de unidade, de homogeneidade que a trajetória histórica da Constituição dos Estados-nação centro-americano possuem e que não muitas outras regiões da América Latina possuem da mesma forma, né? A Capitania General de Guatemala, né, foi a unidade territorial administrativa do Império Espanhol por mais de 300 anos e conforma o que hoje são 5 estados-nação dos 7 que são considerados parte do Istmo centro-americano, né? Então, há um compartilhamento de histórias, de cultura, de vivência que importa na conformação dessa centro-americanidade, como a gente chama. E isso está intrinsecamente relacionado a essas duas características centrais que a gente tem, assim, mais visíveis sobre a América Central, as violências e as migrações, né? Houve várias, dentro desse processo de unidade e divisão, essa relação histórica aí de unidade e diversidade, houve várias ondas de migrações nesse processo, né, nessa trajetória histórica. A mais recente mesmo são as que a gente vive hoje, desde 2018, com o grande marco sendo as famosas caravanas migrantes, né, que é um outro fenômeno que também se torna mediatizado, que acaba, para quem acompanha política latino-americana, sendo visível, que são as organizações de cidadãos centro-americanos, especialmente hondurenhos e salvadorenhos, caminhando em direção aos Estados Unidos, saindo em grandes grupos, né, em grandes massas de organização popular ali, aí, enfim, é todo uma análise específica sobre isso. De novo, as tecnologias digitais ocupando um papel importante nessa organização, porque ali em 2018 foram através de grupos de WhatsApp que se iniciaram essas caravanas, mas elas têm saído recorrentemente desde então, inclusive durante o período pandêmico, né? E isso tem a ver com a fragilidade social, do tecido social mesmo, com a falta de oportunidade, com a expulsão, né, dos seus cidadãos em busca de outras oportunidades, sempre com essa mirada especialmente voltada para o norte, né, para os Estados Unidos, especialmente também para o Canadá. Mas uma outra onda, que talvez a gente pudesse chamar assim, anterior a essa, foi a das guerras civis, né? E é daí que existe a classificação da diáspora centro-americana, né? E essa diferença de entendimento sobre o fenômeno migratório, ele é muito importante, né, nessa relação que a gente tem entre os países da região latino-americana, porque para nós, na América Central, é isso, ela não é apenas uma migração, ela é uma saída forçada, eu sou obrigado a buscar oportunidades, seja por guerra ou seja por fome, ou pelas duas coisas. Então, isso caracterizou essa definição de diáspora centro-americano, na qual eu me incluo por ser parte dessa segunda geração de famílias centro-americanas que saíram dos seus territórios ali no final dos anos 70, 80 e constituíram-se em outros lugares. Essa comunidade centro-americana se estabeleceu, hoje é parte integrante do tecido social estadunidense, né? Nós estamos na terceira geração dessa diáspora dos anos 70, 80, mas também teve repiques em outros países, como aqui no Brasil, onde nós não temos uma comunidade que faz parte desse tecido, mas
também foi motivada, houve essa saída dos países por essa mesma razão das migrações forçadas. No caso das maras, para aí complementar a tua questão, as maras centro-americanas, que a gente pode traduzir de alguma forma como gangues, né, no português, usando uma palavra do inglês, mas que, embora não seja a melhor tradução, né, porque a gangue, ou seja, o fenômeno das maras é mais complexo do que uma ideia de gangue, né, tem a ver com um processo de contracultura que estabeleceu, de questionamento sistêmico mesmo, que coletivos humanos centro-americanos criaram ali, justamente no retorno, né, como deportados dos Estados Unidos no início dos anos 80 e também no pós-acordos de paz, nos anos 90, criando, né, um caldeirão de complexidade social muito intenso, que tem a ver com fome, tem a ver com narcotráfico, tem a ver com extorsão, tem a ver com jovens que ficaram sem pai e sem mãe, né, sem tecido familiar, porque os pais migraram em função dessas situações, né? Aí a maioria clandestinamente, sem recurso nenhum mesmo, né? Os morralos, né? Como a gente chama, para quem atravessa o Rio Bravo aí na fronteira com o México. Então, encontraram nesses grupos sociais, no início da formação das maras, o apoio familiar que não tinham, né, na sua vida social normal ali. Então, as gangues, as maras se tornaram gangues, se tornaram depois grandes espaços de contraversão e de crime organizado mesmo, mas e de ampla violência também, né, ao ponto de hoje ser um contingente que atravessa vários países da América Central. O fenômeno começa em El Salvador, mas as maras estão organizadas também muito fortemente na Guatemala e em Honduras, e se transformou nessa grande fenômeno transnacional de crime organizado, uma palavra, né, transnacional, que também atravessa a caracterização centro-americana, né? A própria cultura de relação de migração e de se sentir parte de uma diáspora tem a ver com essa ideia do transnacional de uma forma mais ampla que no Brasil nós não entendemos, né? A cultura, a centro-americanidade, ela se estabelece a partir dessa cultura transnacional, se estabelece os próprios governos estabelecem vínculos com as famílias lejanas, né? Em El Salvador nós temos um monumento logo na carretera ali que sai do aeroporto, mas chegando já em São Salvador, um monumento ao hermano lejano, né? Bienvenido, hermano lejano, porque tem a ver com todo esse processo de transnacionalidade cultural no vínculo migratório, que está amarrado ao econômico também, né? As famosas remessas, né? Dinheiro que as famílias centro-americanas, que as pessoas centro-americanas enviam para suas famílias nos lugares de origem, em El Salvador é quase 20% do PIB, né? Então, são fenômenos, diferenças sociais, políticas bastante marcadas que definem a América Central. Alexander, Franco, gostaria muito de agradecer a participação de vocês nesse Trilhas da Democracia latino-americano, e nós voltamos na próxima semana, sempre discutindo temas relativos à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.